Olá, tudo bem com você? Quinta semana da Páscoa, a semana do amor. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o modo como Jesus lida com as multidões, como ele manifesta seu amor concreto para aquele aglomerado de pessoas que ele deseja transformar em povo e em povo de Deus. O semanário litúrgico, o folheto litúrgico da Arquidiocese de Brasília, tem exatamente esse título, Povo de Deus. Povo de Deus é uma das formas como a igreja qualifica a si mesma. A igreja é o povo de Deus. Mas nós precisamos entender que o povo não surge pronto. Ele é construído a partir de uma outra categoria, que é a categoria de multidão. Muitas vezes na Bíblia, a palavra multidão é utilizada em lugar de povo, e não é por acaso. É porque existe uma grande diferença entre povo e multidão. Nós podemos perceber, por exemplo, no Antigo Testamento, no relato do Êxodo, na saída do Egito, na liderança de Moisés, que aquelas pessoas que saíram do Egito seguindo Moisés, não saíram do Egito na condição de povo. Elas saíram de lá numa condição de multidão. Mas quando chegaram em Canaã, na Terra Prometida, após atravessar o deserto, eles já se aproximavam bastante mais do conceito de povo. E o que é que diferencia essas duas categorias? O que é multidão e o que é povo? Antes de mais nada, a multidão é um aglomerado de pessoas sem vínculo nenhum entre os indivíduos que a compõem. Isso faz com que os componentes da multidão eles vivam primeiramente no anonimato. Eles não têm consciência de quem eles são, não existe a consciência da própria identidade, seja enquanto indivíduo, seja enquanto coletividade. A segunda consequência disso é o individualismo. Se não há consciência de si mesmo, se não há consciência de quem é o outro, a pessoa se fecha em si mesma. Então passa a ter uma atitude individualista. No meio da multidão, o indivíduo não é apenas anônimo, ele está sozinho ali, está sozinho no meio da multidão. Ele não olha, nem se relaciona, nem se preocupa com quem está a seu lado, com quem está à sua frente, ou quem se posiciona atrás de si. Uma terceira característica da multidão é que ela é permanentemente tutelada. Ela está sob regime de tutela. Ela não consegue caminhar com as próprias pernas. Isso faz com que a multidão seja facilmente manipulada. Já com o povo é diferente. O povo se caracteriza por ser uma comunidade muito bem organizada e consciente de seus direitos e seus deveres. Isso porque os indivíduos que compõem o povo, eles têm uma identidade. Eles sabem quem eles são, tanto enquanto indivíduos, quanto enquanto coletividade, enquanto comunidade. Isso faz com que essa consciência de identidade, isso faz com que o indivíduo, componente do povo, ele se preocupe com quem está do seu lado, com quem está à sua frente, com quem está atrás de si. Ele não busca viver isolado, ele se conecta com os outros indivíduos. E isso gera solidariedade. Então a solidariedade é a segunda característica do povo. É uma vida de comunidade, uma vida onde as pessoas sabem quem são e o que elas constituem, e por isso elas são solidárias umas com as outras. E isso leva à terceira característica, que é a autonomia. Diferente da multidão que é tutelada, o povo não se deixa tutelar, o povo não se deixa manipular facilmente, porque eles se reconhecem como autônomos. Autônomo, nós sabemos, não é sinônimo de autossuficiência. Autonomia é diferente de autossuficiência. Autossuficiência é um fechamento em si mesmo. E
A autonomia não. Existe uma autonomia legítima, que faz com que a pessoa assuma a responsabilidade e o controle do seu destino. A multidão não assume responsabilidade pelos seus atos. Logo, ela não tem controle sobre o seu destino. O povo não. O povo é consciente de si mesmo. O povo tem consciência de sua identidade, ele pratica a solidariedade e exerce a autonomia. Claro que toda autonomia é limitada por uma série de fatores, mas de forma alguma essa autonomia pode ser confundida com autossuficiência. E nós percebemos isso também no Evangelho. Várias vezes os evangelhos usam o termo multidão, que é aquele aglomerado de pessoas, que são a multidão mesmo, que estão ali se ajuntando de forma anônima, de forma individualista, buscando interesses menores e, portanto, prontas para serem tuteladas ou manipuladas por lideranças pouco escrupulosas. E o Evangelho diz que pequenas multidões ou grandes multidões eventualmente seguiam Jesus e iam com eles para lugares até mesmo como o deserto. Nós vemos isso nos relatos dos Evangelhos. E o interessante é como Jesus reage diante da multidão. Jesus olha para a multidão, identifica a multidão enquanto tal, mas ele não despreza a multidão. Ele reconhece na multidão um potencial para se transformar em povo. Ou seja, ele percebe que a multidão, cujos componentes vivem no anonimato, no individualismo e, portanto, na susceptibilidade de serem tutelados e até mesmo manipulados, ele propõe a essa multidão um caminho, um projeto de caminhada que os transformará em povo. Nós podemos ver isso, por exemplo, nos relatos, no Evangelho segundo João, da multiplicação dos pães, onde Jesus lida com a multidão, se compadece dela e resolve propor um caminho novo, propor à multidão dar um passo adiante, né? Ir atrás dele, segui-lo, não em função de objetivos menores, mas daquilo que realmente realiza não só o indivíduo em si, mas realiza também a vida da própria comunidade. Nós podemos perceber, por exemplo, que em um dos relatos da multiplicação dos pães, Jesus acolhe a colaboração de alguém que traz os pães e os peixes para ele. Ou seja, a multidão, mesmo com tantas limitações, ela traz consigo um potencial de generosidade. E foi a partir daquilo que a própria multidão ofereceu, em um relato, uma pessoa adulta, e em outro relato, mais significativo ainda, é o fato de uma criança trazer os pães e os peixes. Ou seja, na cultura da época não se esperava nada de uma criança. No entanto, é das mãos de uma criança que vem aquilo que será a matéria-prima para que Jesus alimente tanta gente. Ou seja, Jesus lida com a multidão de uma forma profundamente amorosa. Não um amor sentimental, não um amor afetivo, mas um amor muito concreto. Não um amor de palavras, mas um amor de atitudes. E a atitude de Jesus vai no sentido de capacitar a multidão para se transformar em povo. Também em um dos relatos da multiplicação dos pães, no processo da multiplicação, Jesus acolhe os pães e pede aos apóstolos que organizem aquela multidão em pequenos grupos, em pequenas comunidades, para que eles partilhem os dons, né? Partilhem os pães e os peixes. Ora, uma das características do povo é exatamente essa: a solidariedade, a partilha, a vida em grupo, a vida em comunidade. Se na multidão, um aglomerado sem nenhuma identidade, os indivíduos estão cercados de outros indivíduos, mas ao mesmo tempo eles estão totalmente sozinhos, na vida do povo, na vida da comunidade organizada e consciente, mesmo poucos indivíduos nunca estão sozinhos, porque eles sempre se comunicam
com aquele que está a seu lado, com aquele que está à sua frente e que vem atrás de si. E Jesus exatamente faz isso. Jesus vai orientando com palavras oportunas, vai exortando aquela multidão a dar passos no sentido de se transformar em povo, de deixar o anonimato para garantir a identidade, de sair do individualismo e praticar a solidariedade, de não se deixar tutelar ou manipular para exercer de forma responsável uma legítima autonomia, assumindo, não de forma autossuficiente, mas de forma colegiada, em parceria, exercer o controle da própria vida e do próprio destino. Isso é importante para nós, porque nós somos igreja e a igreja é povo de Deus. E nós temos que nos perguntar se quando nós vamos à missa, por exemplo, nós nos posicionamos como multidão ou como povo. Pode ser que nós entremos na igreja ou na vida da comunidade de uma forma totalmente anônima, individualista, né, e que nos sujeita à condição de sermos tutelados e até manipulados. No entanto, não é assim que nós devemos nos relacionar na vida da igreja. Nós devemos ter consciência de que nós somos povo. Nós temos que saber quem nós somos, qual é a nossa identidade. Nós temos que empreender práticas solidárias no relacionamento com o outro, para que nós possamos, enquanto povo, construir a nossa própria história, sermos, à medida do possível, não de forma autossuficiente, mas de forma possível, a autonomia. Nós sermos responsáveis pelas nossas próprias ações e assim nós podermos realmente assumir a nossa condição de povo. Isso é interessante porque muita coisa na nossa vida vai depender dessa consciência. Nós não devemos nos iludir achando que só porque é um punhado de pessoas reunidas, elas constituem um povo, mesmo na igreja. Nem sempre um aglomerado de pessoas ou um ajuntamento de pessoas simplesmente é povo. Pode ser que seja uma multidão. E aí nós temos que estar atentos, porque toda a prática pastoral da igreja visa exatamente isso também, transformar a multidão em povo. Resgatar a dignidade do indivíduo, inseri-lo no contexto da comunidade, para que a comunidade, de forma autônoma, solidária e consciente de quem ela é, possa assumir os rumos de sua própria vida com a ajuda de Deus. Por isso não é autossuficiência, né? Nós sempre precisamos da ajuda de Deus e dos outros. O povo sempre caminha nesse sentido. E se nós formos de fato o povo, nunca será fácil alguém nos manipular, que é uma coisa importante, né? Sobretudo quando se trata com a questão da religião, né? As lideranças religiosas, elas assumem a condição de porta-vozes de Deus. Eles falam e agem em nome de Deus. E nós devemos evitar qualquer forma de manipulação nesse sentido. Isso vale para todos nós e é um desafio enorme. E que olhando para o modo como Jesus trata as multidões, enxergando de forma realista, enxergando as suas limitações, mas enxergando também as suas potencialidades, nós possamos responder para nós mesmos essa pergunta primeira, né? Nós somos povo ou nós somos multidão? Esse é um processo que nós devemos permanentemente estar atentos. E nós somos convidados, claro, a cada vez mais nos aproximarmos da categoria povo, tomando consciência da nossa identidade, praticando a solidariedade e assumindo a responsabilidade que nos cabe, ou seja, a nossa autonomia. É algo para que cada um de nós pense.